A paz do Senhor, adolescentes e vencedores. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2020. Nesse trimestre, estamos estudando a respeito da história da igreja. E hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem como título O Avivamento Wesleyano. O destaque da lição de hoje se encontra em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, que diz assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. No século XVIII, a Inglaterra, que já havia experimentado a reforma protestante, acabou se esfriando espiritualmente. Os cultos passaram a ser frios e formais, e o povo não mais frequentava as igrejas como antes. A degradação moral do país também aumentava. O relato que os historiadores fazem do início do século XVIII naquele país é deprimente. Porém, foi nesse contexto histórico que Deus levantou alguns jovens dispostos a serem usados poderosamente por Ele para impactar o seu país e o mundo. Foram eles, os irmãos João e Carlos Wesley e o jovem pregador George Whitefield. Depois deles, muitos outros se levantaram, enquanto o avivamento prosseguia nas terras britânicas. Os resultados dessa manifestação da graça de Deus foram extraordinários. Então a nossa lição de hoje vem destacar aqui os irmãos João e Carlos Wesley, que foram os precursores do avivamento wesleyano na Inglaterra. Eles eram pastores anglicanos. Embora eles fossem muito bem intencionados, eles acabaram fracassando em sua viagem missionária aos Estados Unidos, que durou apenas 18 meses. Isto antes do avivamento wesleyano. Na volta para casa, estavam frustrados e deprimidos. E João Wesley exclamou assim: Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Durante a sua volta para casa, durante a travessia do Oceano Atlântico, uma grande tempestade eles acabaram pegando no meio do mar, no meio do Oceano Atlântico. João Wesley, por sua vez, ficou profundamente impressionado com a confiança e a tranquilidade demonstrada por um grupo morável de cristãos pietistas que estavam naquele barco, que alegremente cantavam e louvavam ao nome de Jesus diante da perspectiva da morte. Tal atitude contrastava com os sentimentos de medo da morte e do juízo final que estavam passando os irmãos Wesley. Tais experiências são o início de uma crise que o levará a uma grande descoberta. O problema, queridos, é que eles não conheciam a graça de Deus ainda. Quando Carlos Wesley ficou doente, para se ter uma ideia, a ponto de quase perder a sua vida, ele foi interrogado sobre aquilo em que depositava confiança para a vida, para a sua vida eterna. A sua resposta foi assim: Tenho empregado os meus melhores esforços para servir a Deus. Como o amigo fizera a pergunta, parecesse não ficar completamente satisfeito com a resposta dele, Carlos pensou: Pois que? Não são meus esforços razão suficiente para a esperança? Despojar-me-ia dos meus esforços? Dizia ele. Nada mais tenho em que confiar. Mas ele estava dizendo que todo o esforço que ele tinha feito pela obra de Deus já era suficiente para ele ter esperança na vida eterna. Mas eles não tinham tido ainda um relacionamento, uma intimidade com Deus. Embora vivessem uma vida de rigorosa renúncia em busca da santidade, que lhes garantisse o favor divino, por esta via, João e Carlos
jamais alcançaram a paz e a alegria oriundas da certeza da salvação. A valorização à palavra de Deus e a comunhão entre os irmãos era mais importante entre os cristãos despertados pelo avivamento. Aliás, o avivamento começou depois de Wesley ter o seu coração incendiado pela palavra de Deus. Então, até este momento, eles não tinham ainda a certeza da salvação. Não tinham a paz, a alegria oriundas da certeza da salvação, da convicção, da fé em Deus. Mas, no dia 24 de maio de 1738, numa pequena reunião, ouvindo a leitura de um antigo comentário escrito pelo reformador Martinho Lutero sobre a carta aos Romanos, foi que Wesley sentiu seu coração aquecer-se de modo sublime, por haver finalmente compreendido perfeitamente a essência do Evangelho de Cristo, renunciando toda a confiança em suas próprias obras e passando a confiar inteiramente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como já tinha falado até este momento, ele acreditava que todo o esforço que ele fazia pela obra de Deus era suficiente para ele ter a esperança da salvação. Mas quando ele leu este comentário de Martinho Lutero sobre Romanos, ele entendeu perfeitamente que o justo viverá pela fé. Após essa maravilhosa experiência, Wesley continuou se esforçando para agradar a Deus em tudo, porém não como um meio de se alcançar a salvação, como se fosse uma barganha com Deus, mas como produto da fé e como resultado da graça. Não como raiz, mas como fruto da graça santificadora. Esta chama acesa no coração de Wesley não foi fogo de palha. Tal experiência, queridos, produziu uma verdadeira revolução e mudou a sua perspectiva do Evangelho e da missão da igreja. Wesley tornou-se um pregador fervoroso e incansável da justificação pela fé na cruz de Cristo e no poder do Espírito Santo para transformação e santificação de indivíduos e comunidades inteiras. Nos 50 anos que se seguiram, ele pregou em média de 3 sermões por dia, a maior parte deles ao ar livre. Milhares de pessoas se converteram e passaram a trilhar o caminho da santidade. Um avivamento se deu de modo a afetar positivamente toda a sociedade, produzindo assim a abolição dos escravos, reformas educacionais, reformas no sistema prisional, reforma nas questões trabalhistas, de modo que historiadores chegam a atribuir ao movimento wesleyano, ao avivamento wesleyano, o mérito da Inglaterra não ter padecido os horrores de uma revolução sangrenta, como aconteceu na França. Tudo isso começou com o estudo da palavra de Deus, que despertou neles esse sentimento de fé, de satisfação no sacrifício de Cristo. Ao conhecermos a história do avivamento wesleyano, percebemos o quanto é importante a influência do Evangelho sobre uma nação para que ela seja abençoada. Queridos, o avivamento é uma obra de Deus. Porém, tanto no seu surgimento quanto na manutenção dos seus resultados, é fundamental também o genuíno ensino bíblico, pois a teologia que nega as verdades centrais da Bíblia não tem o poder de transformar vidas, muito menos de provocar um avivamento. Quando a busca pela verdade bíblica fica estagnada e os cristãos se acomodam pacificamente com as verdades adquiridas há muito tempo, ou quando o conhecimento bíblico é tratado como fato externo e falta uma aplicação ao coração e à vida,
é um sinal claro, queridos, de que precisamos de um avivamento. Wesley valorizava em extremo a Bíblia Sagrada, tendo-a como a maior fonte de conhecimento e autoridade, a única regra de fé e prática para o cristão. Ele se declarava, queridos, um homem livre, um homem de um livro só. Ele lia a palavra de Deus regularmente e pregou quase todo o cânon bíblico, incluindo extensa pregação do Antigo Testamento. Ele lia as Escrituras porque era o guia para a fé cristã, o guia para o comportamento cristão, e esperança e sustento para o crente. A Bíblia Sagrada, queridos, é a nossa bússola, é o nosso farol, é o nosso refúgio. A palavra de Deus, queridos, é a que transforma o ser humano. O avivamento, queridos, cria também uma renovada urgência pela evangelização e um amor pelas almas perdidas. O Clube Santo, em qual fazia parte Wesley, os irmãos Wesley, fazia muito mais do que refletir e orar. Eles iam às prisões levar a palavra de salvação aos prisioneiros. Eles faziam boas ações, ajudavam os pobres. Wesley viajou a cavalo e, quando mais velho, já com uma carruagem aberta, ele saía pregando o evangelho. Calcula-se que em 50 anos de ministério, ele tenha percorrido 400 mil quilômetros e pregado 40 mil sermões, com uma média de 800 sermões por ano. Wesley deixou um legado de 300 pregadores itinerantes e 1000 pregadores locais. Nos dias de Wesley, como nos dias de hoje, a imoralidade assolava o país e cada vez mais passava a fazer parte do cotidiano de muitos cristãos. Os integrantes do Clube Santo estavam inseridos num contexto universitário de imoralidade social, coisa que vivemos nos nossos dias. Porém, viviam diferente e faziam a diferença no meio em que eles estavam. Eles não se permitiam corromper pelo mundo. Eles, sendo sal e luz, assim como Cristo nos ensinou a ser, eles faziam diferença. Eles resplandeciam no meio daquele povo. A prioridade deles era buscar a Deus, viver os seus princípios e os seus ensinamentos, entender e aplicar a sua palavra e testemunhar com atitudes e palavras de amor a esperança e o poder transformador de Deus. A igreja, queridos, avivada, recebe as bênçãos de Deus, mas busca uma vida de santidade. A igreja hoje está correndo mais atrás de bênçãos do que atrás da santidade. A igreja hoje se empolga mais com milagres do que com a vida cheia do Espírito Santo. A igreja hoje anseia mais com as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Precisamos, amados, urgentemente de um avivamento, como aquele que aconteceu no tempo do Wesley e os seus companheiros. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim permitir.